E aí, pessoal, tudo bom? Antes de começar, gostaria de convidar você para fazer parte do melhor grupo de quadrinhos do Facebook, o grupo do Comic Zone. Não aceita imitações, o link está aí na descrição. E eu também gostaria de pedir a você que for, eventualmente, fazer suas compras na Amazon, que o faça através do link que eu vou colocar aqui na tela, que é o bit.ly/Amazonics. E fazendo isso, você vai estar colaborando muito para a manutenção do canal, para a compra de novos equipamentos, para a realização de mais sorteios. Então, novamente, o link é esse aqui, bit.ly/Amazonics, muito fácil de memorizar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a era das revistas especializadas. Há pouco tempo eu recebi do meu amigo Danilo esse livro que conta a história da revista Herói, que marcou aí os anos 90, que veio a partir, né, da onda dos Cavaleiros do Zodíaco. Esse livro foi financiado pelo Catarse e foi publicado pela editora Tambor. Livro muito bacana. E depois da Herói vieram diversas outras revistas especializadas, né? Vieram a Animax, que eu já fiz um vídeo a respeito, ela que vai voltar para uma edição especial. Também veio a Anime-Do, essas duas mais focadas em animação japonesa, em mangá. Veio também a Ultra Jovem, só que essa eu já era um pouco mais velho. Teve também a Heróis do Futuro, teve diversas revistas, mas todas bem diversas, né? A Herói, por exemplo, era bem variada. Falava de filmes, de séries, de televisão, falava de quadrinhos, de mangá, anime, falava de tudo um pouco, né? Tudo que fosse relacionado a essa cultura pop, mas não falava de quadrinhos especificamente. Mas quando foi no começo dos anos 00, se eu não me engano, publicado pela editora Panini, chegou no Brasil a Wizard Brasil. Era uma revista legal, mas a revista original americana era muito melhor. A revista brasileira vinha com umas histórias no meio, que era só para encher linguiça. Os artigos brasileiros não eram bem superficiais, não eram super bem escritos. Mas a Wizard americana não. A Wizard americana era excelente. Eu morava em Maceió quando era mais jovem e lá não tinha nenhuma banca especializada em revista importada. Mas às vezes, na banca do Hiper Bom Preço do Farol, ainda me lembro, vez ou outra aparecia uma Wizard gringa, né? E quando eu encontrava, era praticamente um presente de Natal. Eu agarrava aquilo e era muito legal, né? E quando eu me mudei aqui para o Canadá, toda vez que eu vou no sebo e que eu encontro uma Wizard, eu pego. E elas não valem quase nada hoje em dia, né? Cada uma dessas aqui custou, sei lá, 50 centavos. E isso não tem valor algum. Eu compro isso aqui apenas para alimentar a minha nostalgia. Você que assiste o canal sabe que eu sou um cara extremamente nostálgico. Mas a verdade é que esse tipo de publicação especializada não vai retornar nunca, né? Porque hoje em dia nós temos YouTubers, nós temos sites especializados, a gente tem Twitter, Facebook, Instagram, né? A gente está atualizado instantaneamente com tudo que acontece nessa indústria, o que torna essas revistas mensais completamente dispensáveis. E mesmo reconhecendo que hoje elas sejam inúteis, elas tinham algumas seções que eram bem interessantes. Então, antes de começar a falar mais profundamente a respeito do conteúdo dessas revistas, eu vou mostrar apenas as que eu tenho aqui. Olha só, eu tenho a Wizard número 100, que tem essa capa aqui do Homem-Aranha, do Alex Ross. Eu tenho a Wizard número 99, né, que vem com essa capa aqui do Star Wars, a Ameaça Fantasma. Tem essa revista aqui dos X-Men. Cara, olha essa. Tem essa capa aqui do Demolidor Ben Affleck. Quem diria que esse cara ia se tornar o Batman? Tem essa revista aqui que comemorava os 10 anos da Image, né? Coincidentemente, esse ano a Image está completando 25 anos. Essa aqui é a minha Wizard mais recente, entre aspas. Ela é de fevereiro de 2005, né? Traz o Lanterna Verde na capa. E tem essa aqui do Homem-Aranha também. E todas essas revistas, elas tinham algumas seções que eu gostava bastante. Eu marquei algumas delas aqui para falar com vocês. Uma coisa que eu curtia muito era isso aqui. Todo mês ele trazia esse Creator Checklist. E nesse mês, o cara do Creator Checklist, o artista escolhido, era o Garth Ennis. Isso aqui, basicamente, os caras faziam uma lista com tudo que esse artista escolhido produziu
E se você é um fã do cara, você ia marcando o que você já tem e o que você não tinha, você ia atrás, né? Então eu gostava muito disso aqui para saber exatamente a fundo o que é que tal, né, artista, tal criador tinha feito. Então isso eu gostava muito. Sempre tinha alguns guias, né? E nessa edição aqui tinha o guia da Wizard para arte original. Então, se você é um cara que quer comprar uma arte, né, mas não sabe quanto custa, a Wizard tinha aqui uma lista com alguns artistas. Então, só a título de curiosidade, a gente tem aqui o John Byrne, por exemplo. Então, a gente tem o preço de uma capa dos X-Men do John Byrne. Custava na época $14 mil. Você não quer uma capa, você quer uma splash page, né? Você quer uma página dupla. Custa apenas $10 mil. Né? Tinha o John Cassaday, tinha o Gary Frank, né? O Gary Frank, por exemplo, vamos lá. Uma capa da Supergirl, nessa época, que é do ano 2000, saía por $250. Olha só. E hoje o cara é o pica, né? Vai fazer o Doomsday Clock, né? A minissérie mais importante de 2017 da Image. Mas você podia comprar uma arte original aqui, uma capa dele, por $250. Então, essa parte que explicava um pouco temas ligados ao colecionismo, à compra de originais, isso era muito bacana na Wizard, né? Sem contar que ela também vinha, olha só, com um guia de preços. Então, vamos supor que você tem tal revista, sei lá, um Quarteto Fantástico número 14 de 1960, mas não faz ideia de quanto custa. Então, olha só, você olhava aqui, lembrando que era uma época em que sites como eBay, por exemplo, ainda não estavam, né, no auge. O pessoal ainda não confiava muito neles, então o pessoal geralmente olhava a Wizard, né, era ela que servia como referência. Uma coisa que eu achava muito bacana também é que todo mês a gente tinha, olha só, o Top 10 Creators. Então, olha só, no ano 2000, o melhor escritor era o Garth Ennis, né? Depois a gente tinha o Chris Claremont, que, coitadinho, não faz mais nada hoje. O terceiro era o Jeff Loeb, cara, quem diria. O quarto era o Brian Michael Bendis, o quinto era o Mark Millar, o sexto era o Alan Moore, o sétimo era o J. Michael Straczynski, que tá desaparecido faz um tempo. Em oitavo a gente tinha o Mark Waid, né? E também tinha o dos artistas. O dos artistas é o mais bizarro. Olha o número 1, cara. Era o Ed McGuinness. Ed McGuinness, como assim? Né? Em terceiro lugar a gente tinha o Alex Ross. Em sexto a gente tinha o Frank Quitely. Né? Em sétimo a gente tinha o Steve Dillon, que morreu. Né? Descansa em paz. E daí a gente tinha mais coisas aqui, como por exemplo, isso aqui, ó, que eu adorava. A aula de desenho, olha só. E nessa edição, eles ensinam como fazer personagens voando. Esse aqui era uma das minhas sessões preferidas. A gente também tinha, olha só, cosplay, né? Aqui era Halloween, então os pais nerds mandavam as fotos dos seus filhos. Também tinha aqui o cosplay dos adultos. E o que eu acho mais bacana é que os cosplayers que estão aqui ainda não eram esses cosplayers profissionais, hiper bem maquiados, com a fantasia super bem costurada. Não, era tudo bem amador, olha só. Então, a magia do cosplay tosco, daquele cosplay de várzea, aquele cosplay moleque, desapareceu, né? Além disso, a gente tinha crossover, né? Todo mês os caras traziam novos crossovers. Olha só, aqui a gente tem a batalha do Venom e o Bizarro, quem ganha, né? Com aquelas análises. Isso aqui eu particularmente nunca gostei, mas eu sei que há quem curta, né? Olha isso aqui, que interessante. E isso aqui, pessoal, é algo que você não vai ver mais nunca na sua vida, que são esses envelopes ilustrados aqui, ó. Os caras mandavam a cartinha para a seção de carta da Wizard, e daí fazia um desenhozinho no envelope, os caras publicavam aqui, né? Isso você nunca mais vai ver na sua vida. A matéria principal era essa aqui, ó, Murder Inc., que trazia os melhores escritores de suspense da época. E olha só quem tá aqui, o Ed Brubaker, o Brian Michael Bendis, tampinha, o Brian Azzarello, olha só, sem aquela barbona, e o Greg Rucka, né?
Os 4 jovenzinhos aqui ilustrando essa matéria. O que mais que a gente tinha de bacana? Ah, olha só. Todo mês a gente tinha o Hot 10 Comics. Mas isso aqui eu tenho quase certeza que as editoras pagavam. Porque como você explica que as garotas super poderosas estão em 4º lugar? Perdendo apenas para o Justiceiro do Garth Ennis. E a gente também tinha muita porcaria, mas que eram reflexos daqueles anos, né? A gente tinha Vamp, tipo Vamp, The Red Star. A gente tinha Aphrodite 9, número 1. Meu Deus do céu. Mystic, número 1. Só aquele título massa velho noventista, né? Mas era legal isso aqui, refletia bem o gosto daquela época. Também tinha isso aqui, olha só. Todo mês os caras escolhiam um título e faziam o casting. Então, por exemplo, aqui os caras fazem o casting do filme do Lanterna Verde. Então os caras elegem, por exemplo, como Jade, a Jessica Alba. Como Kyle Rayner, os caras escolhem o Brandon Fraser. Como o Guy Gardner, os caras escolheram o Ron Eldard. E isso era muito bacana, né? Fazer esse exercício, né? Quem seria o ator ideal para interpretar tal personagem? Os quadrinhos japoneses ainda não eram tão populares naquela época, mas a Wizard já tinha 2 ou 3 páginas dedicadas aí aos quadrinhos japoneses. E, cara, olha só que ironia. Há 17 anos atrás, o que é que os caras já estavam falando lá? Akira! Os caras falando da edição, né, de Akira nos Estados Unidos. 17 anos depois, a gente tá falando da mesma coisa aqui do Brasil. Veja só que lugar avançado. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Me diz aí nos comentários o que é que você lia com um quadrinho especializado. Você lia Wizard, tá? Vamos continuar debatendo aí. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.